Bom dia, pessoal! Que bênção estarmos aqui juntos, finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos refletir sobre o sinal de Emanuel, quando o profeta Isaías profetiza a vinda de Jesus. Algo muito interessante nesse texto é que, depois de termos visto o chamado de Isaías e como Isaías teve uma visão do próprio Senhor Jesus num alto e sublime trono, lemos ontem em Isaías capítulo 6, logo depois, na verdade, da morte do rei Uzias, passa todo o período histórico do próximo rei de Judá, que foi Jotão, sem mencionar nada aqui no livro do profeta Isaías, e inicia-se o reinado de Acaz. Nós lemos sobre Acaz, tanto em 2 Reis, capítulo 16, na leitura que fizemos no mês passado. Também a leitura sobre Acaz aparece em 2 Crônicas, capítulo 28, e nós vamos ver que Isaías começa a profetizar durante o reinado desse rei que foi tão ímpio, não por causa do próprio rei em si, mas por causa da promessa do Senhor a Davi de que não faltaria um descendente de Davi no trono, por causa do povo fiel que permanecia atento ao propósito de Deus, decidindo viver os planos de Deus. Então Isaías traz o seu próprio filho e profetiza que a virgem daria à luz a um filho e ele seria chamado Emanuel. Esse é um texto muito lindo. Vamos ler em Isaías capítulo 7 e te convidamos a acompanhar conosco até o final. Sim, então vamos orar pedindo a bênção do Senhor para esse momento que nós temos aqui junto, devocional, que Deus possa falar aos nossos corações. Amém. E que nós possamos estar abertos a receber a palavra de Deus. Pai, muito Amém, obrigado Pai, por esse sim, novo sim. dia, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós entregamos esse momento onde nós nos reunimos, Pai, com amigos, familiares, pessoas tão queridas que tenham chegado aqui, muitos até mesmo que nós nem conhecemos, mas o Senhor tem falado conosco e nós dizemos, Pai, seja bem-vindo, Espírito Santo, e fale conosco nesse dia. Nós entregamos esse momento devocional e pedimos que o Senhor traga revelação específica a cada um de nós, da tua bondade, da tua fidelidade, do teu cuidado sobre nós e a nossa família. Em nome de Jesus, amém. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10:17. Cristo significa ungido. Então, quando nós ouvimos a mensagem sobre Jesus, o Salvador, e essa mensagem é ungida pela unção do Espírito Santo, fé genuína vem no nosso coração. Observe que isso é diferente de um movimento de oração que tem o seu grande valor, é diferente de um movimento de adoração com música, com tanta graça ao redor do que há no louvor, mas quando a palavra de Deus vem ungida pelo Espírito Santo, aí sim transformação verdadeira acontece. E independente se a pessoa que ouve essa palavra sobre Jesus, palavra ungida do Espírito Santo, aceita ou não a palavra, independente se a pessoa que recebe gosta ou não dessa palavra, essa palavra gera fé no Espírito. Por isso ela não toca só na nossa alma, mas no Espírito. Então nós vamos ver hoje quando o profeta Isaías profetiza sobre Jesus, e Isaías o profetiza na unção do Espírito Santo, Acaz, todo o povo de Judá, e não apenas aquele povo, mas todos no futuro estavam aguardando essa profecia se cumprir, porque ela gerou fé no coração do povo de Deus e gera fé no nosso coração. Então acompanhe conosco até o final dessa leitura, Isaías capítulo 7, diz assim: Quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leva o seu filho, Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acaz, no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalma-se e não tenha medo. Quantas vezes na palavra de Deus, Deus entrega essa palavra: não tenha medo, não temas. Então aqui Deus está falando para Acaz através do profeta Isaías: não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenhas fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias.
Interessante quando ele diz o resto de lenha fumegantes. No norte, o povo de Israel já havia sido subjugado durante os reinados de Peca de Rezim pelo povo da Síria, mas Judá ainda estava desfrutando uma certa liberdade antes de ir para o cativeiro na Babilônia. Mas o Senhor disse que aquele ataque que o próprio povo de Israel, liderado pelo rei Peca, e o reinado da Síria não seria um fogo consumidor para a casa e o povo de Judá naquele momento. Eles eram apenas fogo, lenhas fumegantes, como mais fumaça do que fogo na verdade. E o Senhor continua dizendo a Isaías: porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Então assim diz o soberano o Senhor: não será assim, isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. E apesar de toda a impiedade do rei Acaz, essa palavra anunciada pelo profeta Isaías na unção do Espírito Santo gera fé no coração de Acaz, ainda que ele não era comprometido com o Senhor, mas o Senhor está dizendo para vocês resistirem contra esse avanço, contra essa batalha, vocês precisam permanecer firmes na fé. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então o profeta Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Observe mais uma vez que a mensagem não é direcionada apenas ao rei Acaz. E ela não é vinda através do profeta Isaías, da parte do Senhor, por causa de Acaz. Acaz vivia distante do Senhor, um rei ímpio. Ele queimou seu próprio filho em sacrifício e copiou várias práticas repugnantes daqueles povos ao redor. Você pode ler mais sobre Acaz em 2 Reis 16, 2 Crônicas 28. Mas a palavra do Senhor vem a Acaz, ao povo de Judá, por causa da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, por causa da aliança de Deus com Davi, que ele traria da linhagem de Davi o Salvador. Enquanto o próprio reinado de Israel no norte e povos ao redor estavam tentando destruir a linhagem de Davi, como tantas vezes na história, povos se uniram para tentar eliminar o povo de Israel do mapa, o Senhor está dizendo, através do profeta Isaías: isso não acontecerá. Então o profeta Isaías disse: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Apesar do rei Acaz não ter pedido o sinal, Isaías profetiza: o Senhor dará um sinal. E essa palavra sobre a pessoa de Jesus, ungida pelo Espírito Santo, gerou tamanha fé no coração de Acaz, no coração do povo de Judá e de toda a descendência que séculos depois ainda aguardavam. Quando que esse sinal vai acontecer? Qual é o sinal que Isaías profetizou? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada em mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para raspar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e na sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra
comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros, e as colinas antes lavradas com enxada você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Novamente, nesse capítulo 7, o profeta Isaías está anunciando o julgamento do Senhor àqueles que com coração rebelde e orgulhoso se levantam contra o propósito de Deus. Eles não vão prevalecer e não vão experimentar boas consequências. Mas ele também, ao trazer o seu filho, imagina, o profeta Isaías está conversando com o rei Acaz, mas Isaías traz o seu pequeno filho para mostrar que um menino nascerá e uma criança será a esperança de Israel, e não apenas de Israel, mas de todas as nações. Então essa palavra que Isaías profetizou a Acaz e não se cumpriu imediatamente naqueles próximos anos, foi uma palavra guardada por gerações. Quando uma palavra sobre Jesus é declarada na unção do Espírito Santo, ainda que não haja muita música com essa beleza da música, ainda que não haja grandes movimentos de oração, mas uma palavra declarada, ela gera fé, e gerações aguardavam por aquela profecia, até que se chegou a época de Jesus. Eu estava conversando com a Rafa, hoje nós ainda temos profecias que não se cumpriram, quando, por exemplo, nós pensamos que Jesus morreu, ressuscitou e prometeu que ele vai voltar para nos levar para passar toda a eternidade com ele. Essa é uma profecia que ainda não se cumpriu, e muitas pessoas vivem a sua vida simplesmente ignorando esse fato ou não considerando essa realidade que foi declarada pela palavra de Deus e certamente se cumprirá. Mas todo aquele que aguarda com o seu coração cheio de esperança o retorno de Jesus, um dia experimentará isso pessoalmente. Semelhantemente, nos dias de Jesus, as pessoas aguardavam o cumprimento, geração após geração, pensando e refletindo. O profeta Isaías, entre outras profecias, declarou que uma virgem ficaria grávida e daria à luz um filho que seria chamado Emanuel. Mais do que o nome em si do menino, mas a missão, o propósito de ser Deus conosco, Deus e homem ao mesmo tempo. Um homem que, sendo Deus, pode nos reconciliar consigo mesmo. E essa palavra se cumpriu por ocasião de Maria, a Virgem Maria, engravidar e dar à luz o nosso Salvador Jesus. Então, que hoje você possa receber essa palavra que estamos compartilhando sobre Jesus e que traga fé no seu coração. Amém. Sempre oramos, eu e a Rafa, para que a ministração que fazemos aqui a cada manhã seja ungida pelo Espírito Santo e mais do que massagear a nossa alma, que essa palavra de fato fortaleça o nosso espírito com fé genuína. E Sim. Essa fé só vem não através de qualquer outra maneira, não através de qualquer outra reflexão ou medição, somente pela palavra de Cristo, ungida pelo Espírito Santo. Então receba fé renovada. Amém. E vamos juntos a cada manhã aprender mais sobre Jesus, receber mais dessa fé e crescermos na maneira como podemos, como família, desfrutar das bênçãos que resultam dessa vinda desse menino que nasceu da Virgem Maria, o nosso Salvador Jesus. Sim, e a palavra de Deus, ela é poderosa. Quantas vezes na nossa vida, até em momentos difíceis, eu creio até que nós estamos mais abertos a receber uma revelação de Deus no momento difícil. Deus deu uma palavra e essa palavra fez completamente sentido e mudou a nossa perspectiva, trouxe revelação. Eu vi ali que o senhor Humberto está aqui conosco. Uma vez nós estávamos no momento de transição tão difícil, né? De grande ansiedade. E ele liberou, talvez ele possa nem lembrar dessa palavra que ele liberou, um verso bíblico que ele orou sobre a nossa vida. E aquele verso mudou. E até hoje, muitas vezes em momentos de ansiedade, nós colocamos e declaramos esse verso bíblico, falando da nossa ansiedade, deixando a nossa ansiedade, orando, deixando diante de Deus essa ansiedade. E assim, tantas vezes também, quando nós estamos
estávamos passando outro momento difícil, Deus revelou a nós o verso que nós sempre declaramos aqui de Salmos, que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, o seu rosto jamais mostrará decepção. Porque muitas vezes a nossa decepção vem quando nós olhamos para o homem, quando nós olhamos para a circunstância, quando nós achamos que alguém poderia ter feito ou pode fazer algo por nós e não está fazendo, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos ver que Ele está cuidando de nós, nós vamos ver que Ele provê de formas talvez diferentes de que nós pensamos que Ele possa prover, e nós, a cada momento, a cada situação que nós precisamos de Deus e nós abrimos o nosso coração para receber, Ele vem com a palavra dEle, e a palavra dEle muitas pessoas podem talvez ouvir ou sentir no seu espírito, mas a palavra que já está disponível para nós através da Bíblia traz revelação, traz cura, traz libertação, e vem e muda a nossa história, muda a nossa perspectiva. Então é essa palavra que nós temos aqui declarado, fé, e para cada um de nós talvez tenha um dia aqui que um verso faz total sentido, falando, Senhor, é isso, era a resposta que eu esperava. Então que nós possamos saber que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que ela venha sobre a nossa vida, realmente Amém, fazendo assim a distinção e trazendo cura, libertação, revelação e nos dando a direção. Amém. Que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E essa é a palavra que nós cremos e temos aqui a cada manhã, Amém. Né, meu amor? Sim, queremos orar com você agora pelos seus motivos de oração, e por isso que a Rafa acabou de compartilhar. Vamos pedir que essa palavra ungida sobre Jesus venha aos nossos corações, trazendo a fé verdadeira e necessária, trazendo sabedoria e direção. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Nós te louvamos, Pai, pela sua bondade e seu amor leal. Te louvamos pelo seu grande amor, que amou o mundo de tal maneira e que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê no Senhor Jesus, não pereça, não viva uma vida de miséria, mas possa experimentar vida e vida em abundância, Amém, vida eterna com o Senhor, mais do que ir para o céu, mas viver em conexão com o Senhor, viver na tua presença, experimentar dos teus propósitos, do melhor que o Senhor já tem preparado para nós desde a eternidade. Amém. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, apresentando cada necessidade, cada desafio, aquilo que pesa sobre os ombros dessa pessoa. Entregamos ao Senhor, nos lembrando da tua palavra que diz, não sejam ansiosos acerca de coisa alguma, mas em tudo pela oração e ação de graças apresentem a Deus os seus pedidos. E a tua promessa, Pai, é de que a tua paz, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém, por crermos, é por isso que nós apresentamos ao Senhor agora cada nome, cada causa e motivo de oração, e pedimos que o Senhor traga uma palavra que venha trazer esperança verdadeira, que venha trazer luz. A tua palavra é de fato uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Traga uma palavra, Pai, do Senhor Jesus, ungida pelo teu Espírito, que gere fé genuína no nosso coração, Amém, que Pai, traga a estrutura, a força necessária para o nosso espírito Senhor. perseverar no Senhor e experimentar do teu livramento, das maravilhas, das grandes bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Abençoamos essa pessoa que ora conosco agora, com a paz do Senhor Jesus. Paz que excede todo entendimento humano, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém, Entregamos Senhor, tudo que toma o nosso nome, futuro da Recebe, nossa família, Senhor, em em tuas nome de mãos, Jesus. Pai. E oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um final de semana muito abençoado. Lembrando que hoje é sexta, amanhã é o nosso dia de descanso, nosso Shabá. E que Deus abençoe muito e nos vemos no domingo, né, meu amor? Shabbat Shalom. Tenha um final de semana de paz, de prosperidade para sua família. E no domingo nós voltamos para lermos Isaías capítulo 8. Te convidamos a acompanhar conosco o restante dessa leitura e vamos aprender tanto sobre Jesus e sobre como nossa família pode desfrutar das bênçãos de Deus com a leitura do profeta Isaías, o profeta messiânico. Interessante que durante o reinado de Acaz, um dos mais ímpios reis de Judá, foi quando Isaías exerceu a maior parte do seu ministério, cerca de 20 anos. Não por causa de Acaz, não por causa das circunstâncias, mas naquele momento de dificuldade, durante um reinado de impiedade, Deus envia o seu profeta para trazer esperança, para encorajar os justos a perseverarem na fé, como vimos hoje, e serem abençoados. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abração. Fiquem na paz e nos vemos no domingo.